Olá, sejam bem-vindos aí à Educação de Jovens e Adultos. Eu sou a professora Daniela e nós vamos hoje trabalhar aqui com o nosso componente de língua portuguesa. Componente este, claro, que faz parte aí da área de linguagens, códigos e suas tecnologias. Pessoal, olha só, nós estamos trabalhando aqui com a segunda etapa, ensino fundamental, segundo semestre, módulo 2, unidade 2. Hoje vamos trabalhar aí com os tipos de crônica. Olha só, desde as nossas aulas anteriores estamos trabalhando, a respeito aí desse gênero. Falamos na primeira aula a respeito do conceito do gênero, a tipologia, que aborda esse gênero. Seguimos na aula 2 a respeito das características próprias do gênero e hoje nós vamos falar sobre os tipos de crônica, certo? Quais são os tipos que são abordados dentro desse gênero? Olha só, temos aí crônica, certo? O que são os tipos de crônica? Por ter um caráter jornalístico e apresentar, claro, textos que narram, refletem aí o próprio cotidiano, as crônicas elas servem para fazer uma crítica com uma intenção de causar o quê? Reflexão no leitor sobre um determinado assunto, além de entreter o leitor quando há o quê? Um tom de humor ou ironia. E nós vimos desde lá o início da aula, quando começamos a abordar esse gênero, que os historiadores dizem que esse gênero ele surge o quê? De fato no jornal. E a finalidade era o quê? Entreter o público, promover ali entretenimento. E a crônica ela está muito associada ao humor, independente do seu tipo, seja uma crônica humorística, uma crônica jornalística, uma crônica histórica, que são os tipos de crônicas aí que nós vamos ver, independente, todas elas têm um pezinho no humor. Olha só, os bons cronistas, certo, são aqueles o quê? Que conseguem perceber no dia a dia das suas vidas, impressões, ideias ou visões, da realidade, que não foram percebidas por todos, Aqueles que têm, vamos dizer assim, um olhar mais aguçado, ele é mais detalhista, e aí ele aplica essas impressões a uma escrita, criativa e reflexiva. Até porque os vários tipos de crônicas, cada um deles, alguns vão trazer uma abordagem mais crítica, alguns mais reflexiva, Então, isso depende muito do tipo. Então, sempre, uma característica própria, do próprio cronista é isso, é promover, a esse leitor uma reflexão, uma crítica, independente, seja de satirizar ali uma realidade social, provocar, vamos dizer assim, despertar uma análise para o contexto qual essas pessoas estão inseridas, enfim. Olha só, dentre os cronistas brasileiros, nós podemos citar alguns que, de certa forma, têm a sua relevância, dentro desse gênero. Olha só, a nossa querida Clarice Lispector, temos Rubem Braga, Moacir Sylla, Lima Barreto, que também aí, enfim, foi um dos que se destacou grandiosamente, na nossa literatura brasileira, e ele se destaca muito aqui nesse gênero também, não somente lá nos romances, enfim, se destaca muito aqui na crônica também. Nosso querido Luiz Fernando Veríssimo, Carlos Heitor, Paulo Mendes Campos e vários outros aí. Ok? Embora a crônica seja um texto que faz parte do gênero narrativo, tendo ele enredo, foco narrativo, personagens, tempo, espaço, que são elementos próprios do gênero, há diversos tipos de crônicas, as quais exploram outros gêneros textuais. Então, quais são essas? Olha só.
Temos a crônica narrativa, a crônica narrativo-descritivo, que é aquela, embora ela traga, né, aquele pezinho sempre na narração, ela vai descrever muito bem ali os ocorridos, né, os acontecimentos dentro daquela narrativa, dentro daquele texto. Né? Claro que vai ter sempre uma predominância, uma tipologia predominante, mas ela se caracteriza em narrativo-descritivo. Temos ainda o que? A crônica humorística, a crônica lírica, a crônica poética, a jornalística, a crônica histórica, que vai ter sempre o que? No seu enredo ali, tempo, espaço, né? Pouquíssimos personagens. A questão da narrativa ser curta, isso não é novidade, porque a crônica, ela de fato, ela é um texto bem curto, certo? Mas quando se fala em crônica histórica, sabe-se, né, que vai falar de um acontecimento histórico, de um determinado período, e que teremos ali sempre um personagem que vai dar vida àquele texto. Temos a crônica ensaio e também a crônica filosófica. Então, esses aí são o quê? Os tipos de crônica, cada um o quê? Cada um com a sua particularidade, né, com a sua finalidade. Embora todos sejam crônicas, certo? Todos têm esse teor o quê? Narrativo. Olha só esse exemplo aí, pessoal. É uma crônica, é um texto do nosso Fernando Sabino, que se diz A Última Crônica. Olha só, temos uma imagem, né, um texto aí que faz uso da linguagem não verbal também. Nós vamos, olha só, na imagem, vocês imaginam o que? Um boteco, um restaurante, um café. Então, faça uma leitura, claro, a partir da imagem e depois siga com o texto. Olha só, temos aí uma criança, um homem, uma mulher, seriam os pais dessa criança, possivelmente fazendo um lanche. Ao lado você observa um homem, não sei se é bem, a imagem não está muito boa aí, mas no texto nós vamos fazer a identificação. Não sei se é um cigarro em mão ou se é uma xícara, né, com café, um chá, algo assim. Enfim, vamos analisar o texto, vamos lá? A caminho de casa, entro num botequim da Gávea para tomar um café junto ao balcão. Na realidade, estou o quê? Adiando o momento de escrever. A perspectiva me assusta. Gostaria de estar inspirado, de coroar com êxito mais um ano nesta busca do pitoresco ou do irrisório no cotidiano de cada um. Eu pretendia apenas recolher da vida diária algo de seu disperso conteúdo humano, fruto da convivência que a faz mais digna de ser vivida. Visava ao circunstancial, ao episódio. Nesta perseguição do acidental, quer num flagrante de esquina, quer nas palavras de uma criança ou no acidente doméstico, tornou-me simples espectador e perco a noção do essencial. Sem mais nada para contar, curvo a cabeça e tomo meu café, enquanto verso do poeta se repete na lembrança, abre aspas. Assim eu quereria o meu último poema, fecha aspas. Não sou poeta, estou sem assunto, lanço então um último olhar fora de mim, onde vivem os assuntos que merecem uma crônica. Ao fundo do botequim, um casal de pretos acaba de sentar-se numa das últimas mesas de mármore ao longo da parede de espelhos. A compostura da humildade na contenção de gestos e palavras deixa-se acrescentar pela presença de uma negrinha de 3 anos, laço na cabeça, toda arrumadinha no vestido pobre, que se instalou também à mesa. Mal ouça balançar as perninhas curtas, ao correr os olhos grandes de curiosidade ao redor. 3 seres esquivos que compõem em torno à mesa a instituição tradicional da família, célula da sociedade. Vejo, porém, que se preparam para algo mais que matar a fome. Passo a observá-los. O pai,
Depois de contar o dinheiro que discretamente retirou do bolso, aborda o garçom, inclinando-se para trás na cadeira e aponta no balcão um pedaço de bolo sob a redoma. A mãe limita-se a ficar olhando o imóvel, vagamente ansiosa, como se aguardasse a aprovação do garçom. Este ouve concentrado o pedido do homem e depois se afasta para atendê-lo. A mulher suspira, olhando para os lados, a reassegurar-se da naturalidade de sua presença ali. A meu lado, o garçom encaminha a ordem do freguês. O homem, atrás do balcão, apanha a porção do bolo com a mão. Larga-o no pratinho, um bolo simples, amarelo escuro, apenas uma pequena fatia triangular. A negrinha, contida na sua expectativa, olha a garrafa de Coca-Cola e o pratinho que o garçom deixou à sua frente. Por que não começa a comer? Vejo que os três, pai, mãe e filha, obedecem em torno à mesa, um discreto ritual. A mãe remexe na bolsa de plástico preto e brilhante, retira qualquer coisa. O pai se mune de uma caixa de fósforos e espera. A filha aguarda também atenta um animalzinho. Ninguém mais os observa além de mim. São três velhinhas brancas, minúsculas, que a mãe espeta caprichosamente na fatia do bolo. E enquanto ela serve a Coca-Cola, o pai risca o fósforo e acende as velas, como um gesto ensaiado. A menininha repousa o queixo no mármore e sopra com força, apagando as chamas. Imediatamente põe-se a bater palmas, muito compenetrada, cantando num balbúcio a que os pais se juntam discretos, abre aspas, parabéns para você, parabéns para você. Depois, a mãe recolhe as velas, torna a guardá-las na bolsa. A negrinha agarra finalmente o bolo com as duas mãos sôfregas e põe-se a comê-lo. A mulher está olhando para ela com ternura, ajeita-lhe a fitinha no cabelo crespo, limpa o farelo de bolo que lhe cai ao colo. O pai corre os olhos pelo botequim, satisfeito, como a se convencer intimamente do sucesso da celebração. Dá comigo de súbito a observá-lo. Nossos olhos se encontram, ele se perturba, constrangido, vacila, ameaça baixar a cabeça, mas acaba sustentando o olhar, enfim, se abre num sorriso. Assim, eu quereria minha última crônica, que fosse pura como esse sorriso. Olha só que maravilhoso esse texto, né? Enfim, né? Esse autor, ele é sempre magnífico, né? Com suas histórias. E a crônica, ela traz isso, né? De uma forma mágica. O cronista, ele sempre consegue, né, brincar ali com as palavras e envolver o leitor na história. E isso aqui não foi diferente, né? Trouxe personagens, né, pessoas simples, né, que estão aí no nosso dia a dia, uma situação comum, vamos dizer assim, um ambiente simples e olha só a riqueza de detalhes, né, dentro do texto. Então, assim, né, eu aconselho vocês a seguirem aí na nossa literatura abordando esses textos maravilhosos que são as crônicas, porque tem, né, sempre as suas particularidades, uma vez que tratam sempre o quê? De situações que fazem parte do nosso cotidiano. Né? Então, em uma forma mágica, ela consegue fazer com que você, enquanto leitor, viva tal momento, visto que, né, nós diariamente vivenciamos isso. Ou, em sua maioria, somos sempre os personagens dessas histórias. E assim finalizo a minha aula de hoje, grata como sempre aí pela atenção de vocês. Até a próxima!